A gente trabalha para tirar um sonho do papel, dá um duro, tem decepções, tem alegrias, porém não há nada mais recompensador quando a gente vê o nosso trabalho sendo colocado em prática. Então é com muita alegria que eu apresento para vocês agora então o segundo mês do Clube Doutores Leitores, e a leitura do mês vai ser O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório. Segue a vinheta e vamos lá conversar um pouquinho sobre esse livro para dar aquela vontadezinha de ler ele com a gente. Vamos lá? Vou apresentar para vocês então a minha colinha de sempre, que é onde eu faço um roteirinho pra gente conversar. Então se você me vê olhando para baixo, é que eu tô dando uma colada aqui no meu roteiro para não perder o fio da meada do vídeo e nem ficar com muitos cortes e muitas edições. Eu gosto de trazer um vídeo mais fluido pra gente poder conversar mais. Então vamos lá! O Avesso da Pele é o terceiro livro publicado pelo Jefferson Tenório, que é um autor nacional nascido no Rio de Janeiro, mas que na realidade mora em Porto Alegre. O Jefferson Tenório, então, ele é um doutorando em crítica literária e ele é um professor também que dá aulas sobre literatura, sobre racismo na literatura, e o tema do doutorado dele é sobre racismo religioso, e ele também é um estudioso da obra do moçambicano Mia Couto. A gente tem aqui então o livro escrito em terceira pessoa, em forma de carta ao pai do protagonista. O mais interessante é que no início do livro a gente não vai saber o nome do pai do protagonista, a gente não vai saber o nome do personagem principal que tá lendo pra gente. E apesar de já ter isso na internet, eu não quero trazer nesse vídeo pra gente não perder o prazer de descobrir isso no decorrer da narrativa, porque isso vai se revelando aos poucos na história. Uma coisa que é bem interessante que você tem que observar no decorrer desse livro também, é que a gente tem uma troca de pessoas da narrativa. Ele começa narrando em terceira pessoa, utilizando o você, e aí passa então para a segunda pessoa e termina o livro em primeira pessoa. Essa troca então de vozes narrativas faz com que a gente vai se aproximando aos poucos da narrativa e entrando na vida do personagem principal, se identificando e gerando uma empatia cada vez maior com a situação que é narrada aqui. E o que a gente tem aqui então? A gente tem aqui então a história de um filho que vai narrar pra gente a dor de ter perdido um pai. E ele vai contar essa história pra gente como forma de preservar a memória dele. E quem que é esse pai? Esse pai não é uma pessoa qualquer, ele é simplesmente um professor de escola pública que acredita que os livros podem mudar a realidade de qualquer pessoa, eles podem mudar a realidade do mundo. Já amei esse personagem, o pai desse personagem, né? Porque maior identificação com os leitores não podia ter. Porém, esse aqui é um livro extremamente angustiante. Eu li relatos de várias pessoas que tiveram o coração dilacerado durante a leitura, que se sentiram angustiados, como se estivessem com a corda no pescoço, de tanta identificação que o autor vai conseguir gerar com o personagem, né? Vai conseguir gerar uma identificação tão grande do leitor com o personagem que a gente vai conseguir se sentir na pele deles e vai conseguir sentir a angústia, a aflição, a sensação de sufocamento que esses personagens sentem na realidade. Então fica aqui um alerta. Espere se revoltar durante a leitura. E se você não fizer isso, tem alguma coisa de errada com você. A gente vai ler junto e a gente vai se revoltar junto, a gente vai conversando. Tô pensando até em gravar um vlog pra vocês verem as minhas reações durante a leitura. Fazer tipo um time-lapse e dar umas paradinhas pra mostrar pra vocês o quão indignada eu fico, porque as pessoas falam que é uma leitura tão indignante que a gente sai um pouco de si, de tanta agonia que esse livro causa. A gente vai encontrar nesse livro aqui, então, uma denúncia à violência policial e à desigualdade racial, o que é mais atual impossível. Esse aqui é um livro contemporâneo que vai trazer reflexões importantes para a nossa sociedade. É um livro que não poderia deixar de ser o segundo livro do Clube de Doutores Leitores, porque tem um assunto tão atual e tão importante que é a definição perfeita do que é um livro contemporâneo. O livro, então, e o autor foram premiados com o Prêmio Jabuti de 2021 na categoria Romance Literário. Segundo o autor, esse é um livro que tem o intuito de mostrar pra gente como o sistema é tão racista não só nas grandes coisas, mas também nos pequenos detalhes. O racismo é tão estrutural que até a forma de falar, a forma de agir, de se comportar, podem gerar grandes
estragos na vida de uma outra pessoa. Mas agora falando então de uma coisa boa, antes de falar de uma coisa ridícula que aconteceu, o autor então foi convidado para dar uma palestra no colégio da Bahia, e aí é que vem a notícia ridiculamente péssima. Ele recebeu ameaças de morte caso ele fosse dar essa palestra na Bahia. Ele, revoltado com o que aconteceu, então avisou o colégio e avisou a editora Companhia das Letras, e eles optaram então por manter essa palestra, porém transformá-la de forma virtual para a segurança do próprio autor e dos alunos. O agressor então, não satisfeito com o que aconteceu, mandou novas ameaças para o autor. Dentre elas, queria cancelar o CPF dele, que ia ser metralhado caso achasse ele na rua. E após a palestra, inclusive, alguém, com a imagem do Esporte Clube da Bahia, mandou uma mensagem para ele falando que ele estava desafiando as ameaças dele, e caso encontrasse ele na rua, ele ia sofrer com as consequências da palestra que ele deu. Isso só mostra cada vez mais como o Brasil se tornou um lugar de intolerância racial e de discursos de ódio. O autor, por exemplo, já tinha recebido várias ameaças antes quando publicava algumas colunas num jornal. Não vou falar aqui qual que é o jornal. Inclusive, ele recebeu ameaças bem específicas depois que ele publicou uma coluna sobre Paulo Freire e sobre a oratória de Lula. Acho que a partir disso aqui eu não preciso falar mais nada para deixar com você com uma pulguinha atrás da orelha e ler esse livro aqui que a gente tem nas mãos, uma obra-prima da literatura nacional, um livro contemporâneo repleto de reflexões que causam reações viscerais no leitor. Então eu espero que você me acompanhe nessa leitura. É um livro super fininho que vai ser extremamente debatido com quem participa do clube. Conto com a participação de vocês e com o debate lá no nosso grupo do Telegram. Beijos e até mais!